Olá, amigos! Estamos iniciando mais um trabalho de atendimento espiritual aos encarnados aqui na Associação Espírita Caridade e vamos dar início hoje a um novo módulo. Como sabemos, a proposta de trabalho dessas palestras do atendimento espiritual aos encarnados consiste em 6 módulos. Cada módulo tem 6 roteiros, à exceção do módulo 5, que tem 5 roteiros. E nessa mesma proposta de trabalho, no módulo 6, que é todo sobre o temor da morte, é o último módulo desse trabalho, nós vamos iniciar o primeiro roteiro falando sobre o temor da morte. Depois vamos abrir o leque para outras temáticas dentro desse assunto que nós vamos ver a seguir também. A partir de hoje, à luz da doutrina espírita e da ciência, durante 6 semanas vamos mergulhar nas questões que dizem respeito à nossa morte física, o desencarne, que vamos ver mais adiante no outro roteiro, que é diferente, morrer é diferente de desencarnar, e a vida após a morte, para que nós possamos nos preparar nesse meio tempo. Nós vamos falar sobre, hoje, temor da morte. Na próxima semana, dentro desse assunto de temor da morte, vamos abordar alguns aspectos da obra Violetas na Janela, que fala sobre o desencarne do espírito Patrícia, o processo desencarnatório, um outro roteiro, e do livro da Celina, Mamãe, Estou Aqui, suicídio, e o último roteiro desse módulo vai tratar sobre perante a morte, como lidar conosco mesmo, diante dos nossos sentimentos, do que conhecemos e trazemos de bagagem do espírito, de aprendizado da vida espiritual para lidarmos com a morte. Em relação ao temor da morte, nosso assunto de hoje, dentro deste módulo que tem o mesmo título, o homem, desde a vida selvagem, tem a intuição que a morte não é a última fase da existência. Se não fosse essa vaga intuição que a maioria de nós tem, todos temos, né? Alguns pensam mais a respeito, outros menos. Se não fosse isso, nós não nos questionaríamos, não surgiriam as dúvidas de como será que é. Alguns afirmam, eu sei que é assim, outros dizem, é exatamente desta forma. Uns vão para lá, outros vão para cá. Se não fosse esta intuição que todos nós temos, graças a Deus, dada por ele a todos nós, esta intuição de que a vida continua, nós não nos faríamos esses questionamentos sobre o depois da atual existência. Entretanto, no livro O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar que a maior parte dos que creem na imortalidade apresentam-se temerosos da morte. Como eu posso ter medo da morte se eu acredito na imortalidade da alma? Depende de como eu estou conduzindo a minha crença. Nessa mesma obra, O Céu e o Inferno, Allan Kardec vai nos trazer que os que acreditam no nada e por isso vivendo somente a vida material, também temem a morte. Pergunta para qualquer pessoa se ela tem medo da morte. A pessoa pode responder, tenho. Aí pergunta para a pessoa, tem medo de morrer? Muitas vão dizer não, porque não tenho medo de morrer, mas tem medo da morte, de como é esse processo, porque desconhecem o além, ou seja, se preocupam apenas com as questões de ordem material, não buscam entender como é esse processo. E daí vem esse medo do desconhecimento, de não saber o que vai vir além. As causas do temor da morte nós vamos encontrar em alguns fatores. Um desses fatores é que o temor da morte é uma consequência do instinto de conservação. Isso não é ruim, porque o medo nos mantém vivos, isso é fato. O medo é parte do instinto de conservação. Se eu quero conservar esta existência física, conservar esse corpo físico, eu vou temer a morte. Claro que isso não de uma forma patológica ou mesmo que nos impeça de viver, porque muitas pessoas temem a morte na sua rotina. E aí desenvolvem alguns tipos de transtornos, como a síndrome do pânico, por exemplo, que a pessoa está sempre na iminência de que algo muito ruim vai acontecer e, sobretudo, relacionado com a morte. Isso é um outro assunto que vai ser estudado em outro momento. Agora nós vamos falar sobre a positividade desse medo que consta no instinto de conservação.
eu não vou atentar contra a minha própria vida se eu quero mantê-la nesta existência. Eu vou tomar todos os cuidados de segurança para que a minha vida seja salva. Por exemplo, eu não vou sair a caminhar no meu bairro às 3 da manhã, sozinho. Aliás, nem acompanhado, porque eu estou indo contra o meu instinto de conservação que me diz que eu devo me manter seguro. E nós sabemos que, na atualidade, nós não podemos, pelo menos não devemos, realizar esse tipo de atividade, dar uma caminhada na madrugada, em lugares ermos, ou mesmo públicos que nós saibamos que não são os mais seguros para a nossa existência. Isso é praxe, nós fazemos isso e às vezes no automático, para nos conservarmos, para que nós possamos nos manter vivos. Nós, se adoecemos, se temos uma febrezinha, uma gripe qualquer, vamos buscar a medicação, tomar os cuidados, fazer repouso, beber bastante água para nos mantermos vivos. E assim todos os outros setores da vida, nós estamos sempre, mesmo que instintivamente, buscando a manutenção da vida. E isso é um presente de Deus. Esta busca constante que nós temos pela manutenção da própria existência. E esse mesmo instinto de conservação é uma das causas do temor da morte, porque queremos nos manter vivos e isso é um meio, uma causa que faz com que a gente teme a perda da existência, da vida corpórea. Outra causa é a noção insuficiente da vida espiritual. Eu não sei exatamente como que é depois da vida física, como é que é quando esse corpo perecer, eu não sei como vai ser. Então o desconhecido me assusta. Eu não sei se eu vou ir para o céu, se eu vou para o inferno, se eu vou passar no purgatório. As ideias que a maioria de nós recebeu como educação inicial religiosa, que por vezes se confrontam quando nós vamos buscar estudar a vida espiritual. E não estamos aqui fazendo nenhum tipo de contraposição com outras crenças, mas aquilo em que crê o Espiritismo diverge muitas vezes do que outras crenças trazem. Mas não podemos tirar a importância que elas têm na sua essência de nos fazer refletir sobre a nossa própria conduta durante essa existência, a fim de definir se vamos querer estar em um bom lugar ou se vamos querer estar em um lugar infeliz quando este corpo morrer. Ou seja, a maior parte das crenças espiritualistas, que são aquelas que creem na imortalidade da alma, não necessariamente na reencarnação, mas creem que o espírito vive, a alma vai além desse corpo físico. Mas tem-se ideias diferentes de como é esta existência no plano espiritual. Então, essa noção insuficiente sobre a vida espiritual também causa este medo da morte. É muito natural isso. E à medida que vamos nos esclarecendo, esse temor vai diminuindo. Outra causa do medo da morte, deste temor, vamos voltar aqui, a noção insuficiente da vida espiritual. Sobre a vida futura, como é a vida após a existência corpórea, o céu e o inferno vai nos trazer que no homem primitivo, no selvagem, a vida futura, a vida após a morte do corpo físico é uma intuição. Já no homem moderno, uma esperança. O que antes era uma vaga intuição, eu acho que a vida continua, eu sinto que continua, mas não se pensa a respeito. Depois passa a ser uma esperança. Não pode ser que tudo que eu vivi aqui tenha sido só para chegar ao túmulo. Então, eu acabo nutrindo essa esperança de que a vida continue, o que é muito positivo. Já no homem espiritualizado, a crença na imortalidade da alma é uma certeza. Eu sei, eu já estou além do, eu tenho fé, eu acredito. Não, eu sei que a vida continua. Eu tenho essa certeza por inúmeros fatores que, sobretudo, a doutrina espírita nos conduz à reflexão. E nós acabamos percebendo que, sim, a vida, graças a Deus, continua além túmulo. E ela pode, sim, ser muito boa. Não apenas o abandono dos nossos laços afetivos, o romper das afeições. Não, isso não acontece, segundo a ótica espírita, para o homem espiritualizado, esclarecido quanto à continuidade da vida. Nestas
as outras causas do temor da morte, a crença de que a morte irá separar para sempre aqueles que se amam. Não. A morte do corpo físico não vai nos separar para sempre dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, daquelas pessoas por quem nutrimos amor e verdadeira afeição. Porque é temporário. Por um período de tempo indeterminado, de acordo com a necessidade de cada espírito, nós vamos sim ficar separados, mas vamos nos reencontrar, porque assim como o ódio de certa forma une no sentido de que eu olho para aquela pessoa e eu não gosto, eu sei que ela não gosta de mim, a gente sabe que isso vem de outro tempo, mesmo não tendo nenhum tipo de atrito provocado, iniciado nesta existência. Nós sentimos aquele distanciamento afetivo, mas nos aproximamos no sentido de não gostar, porque toda vez que eu penso que eu não gosto de alguém, eu lembro daquela pessoa. E isso, assim como esse sentimento de desafeto, de ódio, pode nos aproximar neste sentido, não aproximar fisicamente, porque nós não gostamos de estar próximos daqueles por quem nós não nutrimos verdadeira afeição. Assim como acontece com esse sentimento, principalmente com o amor, é a mesma coisa, nos aproxima, nós sempre vamos nos buscar, independente de estarmos na espiritualidade enquanto desencarnados ou no plano físico, vivendo uma vida material, nós sempre vamos buscar as nossas afeições, seja no seio familiar, no trabalho, em qualquer momento, numa parada de ônibus, nós podemos fazer uma amizade que vai durar a vida toda e além dela, e que certamente não nasceu ali naquela parada de ônibus. E, por vezes, não pensamos todos esses detalhes do quanto as pessoas por quem nós nutrimos afeição são importantes para nós e o quanto nós não queremos nos afastar delas. E a morte do corpo físico vai ser apenas uma separação temporária, porque para o espírito, que é o ser imortal, criado por Deus na sua simplicidade, no seu desconhecimento, uma existência de 70, 90 anos é pouquíssimo diante da eternidade que tem pela frente, na sua imortalidade de espírito, de ser imortal. Então, esse medo está justamente em desconhecer que nós vamos nos reencontrar, sempre, não importa o tempo que passe. Uma outra causa do temor da morte é a visão da morte como uma imensa desgraça, como a perda dos prazeres do mundo. Eu vivo a minha vida com problemas como todo mundo, mas eu amo a minha vida, eu amo a minha família, eu amo o meu trabalho, eu amo os meus amigos, eu amo essa rotina de vida material que eu criei, a qual eu pertenço. E eu não quero abandonar isso de forma alguma, mas este tipo de temor é consequência do outro, de achar que tudo vai acabar e de que as afeições vão se extinguir, que tudo que eu fiz aqui vai deixar de existir. Deixa de existir o que for material. O que for bagagem espiritual e afeições, eu carrego comigo para sempre. Então, este medo está mais no apego à materialidade, às questões de ordem material e à rotina de vida material criadas por nós. Os excessos, enfim, todos os excessos de ordem material, vamos falar um pouquinho sobre eles depois. O espírito Humberto de Campos vai nos trazer uma comunicação a respeito disso no livro Cartas e Crônicas e nós vamos comentar. Não vamos ir tanto além agora. Outra causa do temor da morte são as noções religiosas falsas. Aquilo que falamos antes, céu, inferno e purgatório, que muitos de nós foi ensinado assim. Se você comete erros, vai para o inferno. Se você não cometeu erros, vai para o céu. E o meio tempo disso, e todos os erros que eu consegui corrigir, todos os acertos que eu acabei deixando de fazer a manutenção e foram ficando de lado. Eu não penso nesses detalhes, eu só penso no que é determinismo. Isto acontece assim, isto assim e pronto, não existe possibilidades. Eu penso no isto, eu não penso em todo o que permeia, tudo aquilo que permeia o isto. Uma infinidade de coisas. Se formos falar, detesto matemática, mas uma coisa que eu aprendi é que a escala matemática é infinita, né? O zero é aquele marco zero para que a gente possa se identificar ali, mas tem -1 ao infinito.
tem mais 1 ao infinito. E são as frações de números que estão entre o 1 e o 2 que por vezes nós não pensamos quando determinamos que fulano vai para o céu, fulano vai para o inferno, conforme o que tenha feito. E o que é o purgatório? A doutrina espírita vai nos trazer um esclarecimento sobre isso, que se nós ainda não tivemos contato com este ensinamento, vai se nos abrir um campo imenso de compreensão do porquê nós sofremos aqui na Terra. Onde está o céu? O céu está em toda parte. Podemos considerar o céu, na ideia que nós temos inicial, né, de céu, como sendo os mundos adiantados, ou regiões espirituais vibratoriamente superiores. Aquela ideia do paraíso, nós vamos ampliá-la um pouquinho e entender que existem regiões espirituais em que a paz predomina, em que os espíritos se amam e estão ali por seu próprio mérito, porque as suas vibrações são condizentes com aquela região espiritual elevada. Então, nós vamos sempre para regiões espirituais cuja vibração e harmonia se afinize com a nossa, cujos pensamentos gerais sejam semelhantes aos nossos. Não são locais estanques, não é aquele lugar em que tem anjos tocando harpas o resto da vida e nós ficamos naquela contemplação beatífica. No entendimento espírita, isto não existe. Existem locais de sublimes vibrações superiores que nunca param em relação ao trabalho no bem. Nunca, não existe eu ficar parado, olhando para o nada, só admirando, em níveis evolutivos. Os espíritos que lá se encontram, nessas regiões espirituais superiores, ou mesmo em outros planetas destinados cuja vibração geral do planeta seja destinada a espíritos de vibração de igual teor, superiores, os espíritos que se encontram nesses locais voltam à Terra para socorrer os necessitados. Ou seja, todos nós temos um amigo espiritual, um anjo de guarda, como queiramos entender, a nos auxiliar. E nem sempre esses espíritos são ligados à crosta da Terra, espiritualmente falando, mas podem fazer parte de regiões espirituais elevadas, próximas à crosta da Terra, ou de outros orbes que vêm em nosso auxílio. O mais comum é que os nossos espíritos auxiliares, espíritos amigos, familiares, estejam, aqueles que nos auxiliam, que estão em mais contato conosco, estejam em regiões espirituais na crosta da Terra, próximos a nós, fisicamente falando, estas regiões espirituais. Mas pelo multiverso afora, existem milhares, bilhares, não tem nem como enumerar, regiões espirituais destinadas aos espíritos que auxiliam a todos. Nós recebemos esse concurso amigo. Os espíritos desencarnados, que desencarnam em condições de inferioridade pela sua própria conduta na vida física, pelos seus próprios pensamentos, pelo seu nível de maldade, igualmente recebem este socorro, cada um de acordo com o seu merecimento e com a sua vontade, porque muitos de nós, infelizmente, ao desencarnarmos, ao deixarmos o vaso físico e adentrarmos as regiões espirituais, que por muitas vezes não são boas, são regiões de sofrimento, nem sempre nós queremos o auxílio. Nós não despertamos ainda para a necessidade da continuidade da vida além túmulo. E estamos pensando só na nossa rotina, dessa nova rotina de por que eu estou nesse lugar. Por vezes nem sabemos que desencarnamos. Vivemos aquela experiência material dentro do plano espiritual. É como se estivéssemos vivendo a vida material. Muitos de nós continuamos indo para os nossos trabalhos, dormindo na cama, em casa, como sempre fizemos, e ali se passam anos, décadas, séculos, e nós achamos que estamos ainda vivendo aquela experiência material. Tudo isso por não nos prepararmos para a vida espiritual, não tentarmos entender que aqui é só um local de aprendizado, de colocar em prática aquilo que aprendemos e de aprender cada vez mais.
é um hospital, é uma escola. Para muitos, se assemelha a uma prisão estar encarnado aqui na Terra. Mas vai da necessidade de cada um. E o inferno? Como nós podemos entender? O Espírito André Luiz vai nos trazer a definição de inferno e como nós podemos compreender melhor. A rigor, não temos círculos infernais de acordo com a antiga teologia, mas regiões espirituais inferiores em conexão com a Terra, próximas à crosta da Terra. Essas regiões, por vezes, permeiam a nossa vivência, tanto que muitos de nós, pode dizer assim, aqueles que têm evidência, clarividência, que enxergam os espíritos desencarnados. Nossa, fulano, tem alguns espíritos aí. Esses espíritos estão vivendo aonde? No nada? Claro que não, estão em regiões espirituais. Claro que estes que estão à nossa volta, quando não têm intenções más, eles estão perdidos, ainda não se encaminharam para as regiões que necessitam na sua continuidade evolutiva. E muitos espíritos estão à nossa volta tentando nos prejudicar porque nós permitimos através dos nossos pensamentos e vibrações. Nessas regiões espirituais inferiores, é para estas regiões que são encaminhados aqueles espíritos cujos pensamentos, atitudes e conduta durante a vida física não foram boas. De acordo com as suas tendências, vão ser encaminhados para essas regiões. Zonas de tormentos reparadores. Como que nós podemos entender tormentos reparadores? Tormentos reparadores não quer dizer que nós estejamos em regiões para castigo, como muitos de nós entendem que seja o inferno, por exemplo. Ali eu serei castigado, vou pagar pelos meus pecados. Não, vou reparar os meus erros através do aprendizado que a dor moral e por vezes física que essas regiões inferiores me proporcionam. E ali eu sofro e não quero mais sofrer. E vou entendendo que eu preciso corrigir algumas coisas para não fazer mais parte daquela região inferior, para ser conduzido a regiões melhores. E mesmo, como é grandiosa a bondade divina, que mesmo nestes casos em que nós estamos em regiões inferiores, os tormentos que nós mesmos criamos no nosso psiquismo, através do poder da mente, e nós vivenciamos eles, mesmo assim, chega um momento que nós não queremos mais viver aquilo. Nós nos cansamos do tormento. É um vasto campo de desequilíbrio estabelecido pela maldade humana. Não há condenação eterna. E aí a misericórdia divina atuando também, assim como dissemos que o céu, como entendemos, as regiões superiores não são lugares estanques em que nós estacionamos ali e permanecemos para sempre, quando evoluídos, obviamente, os espíritos superiores a nós que vão para regiões superiores, o trabalho é constante, mas não permanecem naquelas regiões para sempre. Vão aprendendo, evoluindo, crescendo e vão sendo conduzidos a regiões mais superiores ainda, regiões celestes ou divinas, como nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que vai abordar de uma forma muito mais geral do que absoluta as diferentes categorias de mundos habitados. Mas esse é um assunto para outro momento. Esta é a grandeza, porque muitos de nós podem estar se perguntando, nossa, mas eu fiz tanta coisa errada desde que eu nasci nessa existência que eu vou para essas regiões inferiores e vou ficar sofrendo sabe-se lá quanto tempo. Não há condenação eterna. E é aí nisso que nós temos que nos apegar para entender que o tempo dessa espécie de condenação, que é apenas uma consequência daquilo que nós praticamos, ele não é definido, fulano fez isso e isso, vai ficar tantos anos nas regiões inferiores sofrendo. Não é isso. Depende do momento em que nós despertamos para a compreensão da continuidade do caminho evolutivo, de que eu sei que eu preciso reparar. E muitos espíritos, quando se dão conta disso, são encaminhados a regiões melhores
e permanecem longos anos nessas regiões aprendendo, se capacitando para quê? Para retornar à vida física. Alguns nem ficam tanto tempo nessas regiões, reencarnam de forma compulsória devido às necessidades de reajustamento consigo mesmo, diante da divindade e com aqueles espíritos a quem estão ligados, conectados emocionalmente por os terem prejudicado ou por eles terem também sido prejudicados. É uma união constante para um reajustamento, para que nós possamos sair dessas regiões inferiores e crescer cada vez mais, moralmente falando. O sofrimento o sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Nós sofremos enquanto ainda não entendemos por que estamos naqueles lugares ruins, por que estamos sofrendo, por que estamos passando por aquilo que julgamos por vezes ser injusto. E não é. Não existe injustiça na lei de causa e efeito criada por Deus. E quando nós percebemos que nós precisamos ser melhores do que nós fomos no dia de ontem, nós vamos saindo dessa atmosfera psíquica vibratória inferior e vamos automaticamente ser conduzidos a regiões melhores. E o purgatório? Esqueçamos tudo o que aprendemos até aqui sobre purgatório, porque não é aquele momento de aguardar juízo final, de acordo com a doutrina espírita. O purgatório está nos mundos de expiação. E a Terra é um deles. Expiação com X é reparação, é resgate, reparação. Não é espiar de ficar espreitando aí para ver o que estão fazendo. A Terra é um mundo de expiação e de provas também. Assim como o planeta Terra, existem muitos planetas no universo, multiverso afora, que se encontram moralmente nessa mesma categoria, em que os espíritos ainda são imperfeitos, em que a maior parte dos nossos pensamentos ainda são maus, que não são disciplinados para o bem. E é aí, no estar vinculado a estes planetas, assim como a Terra, que nós estamos vivendo no purgatório. Nós passamos a nossa existência material no purgatório, que é a vivência na Terra. Senão nós podemos observar guerras, brigas entre as nações, doenças. A própria atualidade nos traz isso. E tudo para surgir crescimento científico e, sobretudo, humano. O amor gerando mais doação, mais caridade, mais preocupações de nós uns com os outros. Mas essas mazelas existem, justamente porque a Terra é este plano ainda de reparação. Os bons não se encontram todos aqui. A maior parte dos habitantes da Terra, no atual momento, ainda é de espíritos imperfeitos. Todos nós somos esses espíritos cuja bondade ainda não é prevalecente. Embora tenhamos uma rotina de vida e buscamos pensamentos bons, atitudes boas diariamente, nós não somos anjos. Não somos espíritos puros, como Jesus, por exemplo. Vamos usar ele como referência. Então, sim, estamos no lugar certo. O espírito culpado sofre primeiramente na vida espiritual em razão da sua imperfeição. Nós percebemos que deveríamos ser melhores, mas ainda não somos. E isso nos causa sofrimento. Sofre depois na vida corporal, ou seja, enquanto encarnados, que lhe é dada como meio de reparação, porque todas as situações com as quais nós não concordamos ou que nós não gostaríamos de viver são instrumentos, são meios para que nós possamos realmente nos melhorarmos naquilo em que nós mais erramos. As situações mais difíceis da vida são aquelas com as quais a gente mais tem dificuldade de aprendizado. E são, obviamente, as em que nós mais erramos em outras existências. A duração do sofrimento na vida espiritual ou na Terra, enquanto encarnados, tem sempre um termo, próximo ou remoto. E isso não está definido pela divindade. Esse fim do sofrimento é definido por nós. Ah, mas tem coisas que eu passo que eu não posso, não tem nada que eu possa fazer.
mas vai ter fim. São situações expiatórias que nós precisamos passar. E aí nós nos lamuriamos, e até quando isso? Vamos tentar deixar a lamúria e o resmungo de lado e entender que as dores da vida, seja conosco ou com os nossos familiares, nossos entes amados, são situações necessárias ao nosso aprendizado e reparação. Mas sempre terão um fim. Nós não sabemos quando. E por vezes esse fim pode ser abreviado pelo nosso esforço em nos melhorarmos a cada dia, em fazer cada vez mais o bem ao próximo e tentar entender que nós não somos a bolachinha mais recheada do pacote, que tem outras bolachinhas do mesmo tamanho que nós, estamos falando de serem amadas por Deus da mesma forma e que necessitam das mesmas oportunidades. E se apresentam de formas diferentes conforme a necessidade de cada um, mas as oportunidades são dadas para todos. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições. Nós aprendemos na vida espiritual enquanto desencarnados. Nós aprendemos bastante, mas é aqui, enquanto encarnados, vivendo uma vida material com pessoas que nós não lembramos o que foram de nós e o que fizeram para nós nas outras existências, que nós mais aprendemos. Com o exercício de determinada profissão, com a vivência de determinada, o experimentar de determinada doença que nos aflige a existência, nós aprendemos sempre. A cada um segundo as suas obras. Tudo o que... Isso no Evangelho de Mateus, isso é uma frase de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27. E no capítulo 18, versículo 18, Jesus diz: tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu. Busquemos viver o nosso melhor nessa existência. Fazer o nosso melhor a cada dia. Para nos prepararmos para que o nosso depois não é só uma esperança. Se nós tivermos as atitudes sempre voltadas ao bem, o depois vai ser bom. Não vai ser uma vaga esperança. Como vencer o medo da morte? À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, esse medo vai diminuindo. Conforme eu for me esclarecendo que quando essa vida física terminar, que aqui não é o fim, a vida vai continuar, só termina, se extingue esse corpo físico e temporariamente se afastam as relações que nós tínhamos com as pessoas do nosso convívio, mas que a vida continua plena, gloriosa para aquele que souber aproveitar o melhor dos ensinamentos do Mestre Jesus durante a vida física. E eu não preciso ter contato com os ensinamentos de Jesus para aproveitar esse melhor. A nossa consciência, nela vêm inscritas todas as leis divinas, de amor ao próximo, de bem viver, de fazer aos outros apenas aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Nós as praticamos se as quisermos ou não. E é nesta vivência material que nós vamos fazer o nosso plantio no além-túmulo. Se nós formos nos preparando melhor, nos capacitando e compreender como é a vida espiritual, de acordo com a necessidade ou merecimento de cada um, esse medo de morrer vai diminuindo. Esse medo da morte, de como é depois, vai diminuindo cada vez mais, até chegar a um ponto que a gente não tema mais, porque nós sabemos que a vida vai continuar. Por que nós não devemos temer a morte? Porque a morte é apenas uma mudança de plano, do material para o espiritual. Nós vamos continuar vivos em consciência mais dilatada, conforme a nossa necessidade de entender o que aconteceu durante essa existência e o que vai ser depois. E nós vamos apenas parar de viver a vida material e viver a plenitude da vida espiritual com foco total. Porque o que acontece? Quando nós estamos encarnados, nós perdemos o foco espiritual. Como a vida material é muito mais intensa e a densidade da matéria nos inibe a preocupação com a vida espiritual, nós acabamos vivenciando muito mais as questões de ordem material e esquecendo de compreender
a vida espiritual e viver uma espiritualização ainda na matéria. Entender que tudo que eu faço hoje vai ter consequências na vida espiritual. Tudo que eu fizer de ruim para o próximo, eu vou colher para mim, nesta existência, na vida espiritual e possivelmente nas próximas existências, de acordo com o que seja feito, claro. Não é 8 ou 80. Aquilo que falamos da escala numérica, entre o 1 e o 2, nós vamos ter infinitas frações ali de números que não tem como saber certo qual que vai aparecer, conforme tu pensar ali uma sequência numérica. A nossa existência espiritual, ela se dilata conforme nós vamos nos preparando para ela, nos preparando já aqui na vida física, não vivendo apenas as questões de ordem material. A vida futura é continuidade da vida terrena. Mais uma razão por que não devemos temer a morte. Falamos que a nossa consciência se dilata conforme aquilo que nós temos necessidade de saber. Porém, nós somos os mesmos. Eu vou voltar à pátria espiritual com os mesmos sentimentos que eu tenho aqui, querendo estar também com as mesmas pessoas que aqui eu estou, e desejando as mesmas coisas materiais que aqui eu desejo. E é nesse viver materialmente falando, sem apego material, que nós vamos conseguir nos preparar para a continuidade da vida espiritual de forma mais tranquila. Vai ser uma transição mais fácil se nós formos entendendo que as questões de ordem material estão aqui para nos servir de instrumento para a vida material. Mas não que estão as pessoas para nos servir. Nós sim, estamos aqui para servir a todos. Não importa o que seja que a pessoa nos diga, o que aconteça, mas servir no sentido de dar o nosso melhor, de levar uma palavra amiga, de dar um abraço, não nesse momento, né? Nesse momento só abraços virtuais, mas de acolher. É nesse sentido o abraço fraterno que nos referimos. De acolher, mesmo que seja através de uma conversa por telefone, e entender que o outro também necessita de ajuda. Se nós não pudermos ir até o outro, façamos preces por ele. Façamos preces pelo nosso planeta. Façamos preces pelos governantes das nações que têm essa pesada missão de fazer o melhor para todos. E sofrem infinitas pressões que nós nem imaginamos do plano espiritual inferior, para que as coisas não aconteçam da melhor forma possível. E falham por vezes, mas nem sempre por sua própria culpa. E não estamos aqui defendendo nenhum governante de nenhuma nação. Todos passam por esses processos. Não estamos defendendo nenhum tipo de ideologia política. O espírita é apartidário. Pode, fora da casa espírita, ter sim as suas preferências, mas não é esse o nosso papel aqui. Não é o nosso papel, enquanto espíritas, julgar ninguém diante das suas dificuldades, daquilo que esteja fazendo. A vida futura é continuidade da vida terrena. Façamos o nosso melhor aqui para que a nossa continuidade seja positiva, seja benéfica e não nos assuste, porque muitos de nós vivem a ilusão da vida material e quando chega no plano espiritual acha que está tudo errado, que está injusto, que não era isso que você vivia aqui no plano espiritual, anotaram o nome errado e você está vivendo a vida espiritual de outra pessoa. Não, isso não existe. As falhas existem da nossa parte, enquanto seres humanos imperfeitos. A alma tem um corpo etéreo que define a sua individualidade. Esse corpo etéreo da alma chama-se perispírito. É o corpo intermediário entre o espírito desencarnado e o corpo físico. Claro, quando encarnamos em um corpo, o espírito passa-se a chamar alma. Mas isso é só uma questão de nomenclatura. Somos espíritos imortais. E nós temos um corpo espiritual, um corpo etéreo, semimaterial, de natureza quintessenciada, que é o perispírito. Este corpo é ligado ao nosso corpo físico, célula a célula. Daí a distância de um espírito inferior, que só se compraz no mal, que tira vidas sem nenhum tipo de preocupação, que faz o mal aos outros,
morrer e não desencarnar imediatamente. E uma alma nobre que procura fazer o bem a todos, indistintamente e sempre abrindo mão de si mesma, vamos pegar o exemplo do Chico Xavier, é o que nos vem à mente. Um espírito missionário tem um desenlace muito tranquilo, nem sofre as perturbações do pós-morte, que o espírito inferior sofre. Morre o corpo e já desencarna, no caso do espírito evoluído. O espírito inferior morre e normalmente continua preso ao corpo físico, vivendo os horrores da decomposição, chega no plano espiritual totalmente aturdido, sabe-se lá quanto tempo depois, vivendo ainda sofrimentos atrozes. O que nós preferimos? A inferioridade ou a superioridade? O estar largado, viver de qualquer jeito, aproveitar e curtir só as bênçãos materiais? Ou trabalhar, nos esforçarmos a cada dia para nos tornarmos melhores e vivenciar as luzes, as claridades da vida espiritual, segura e abundante, como nos disse Jesus? É uma escolha nossa, as nossas atitudes diárias vão definir isso. Voltando aqui um pouquinho, a alma tem um corpo etéreo que define a sua individualidade. Falamos desse corpo, mas não falamos sobre essa definição de individualidade. Ou seja, nós não vamos deixar de ser nós mesmos quando partirmos do plano material para o plano espiritual. É por isso também que muitas pessoas que têm a faculdade da vidência, eventualmente vem um parente que faleceu. Eu acabei de ver o fulano. É através desse perispírito que define a individualidade do fulano, a forma física, a aparência dele, que vai nos trazer a imagem dessa pessoa. E também vai caracterizar a sua individualidade, porque aquilo que nós cometemos de excessos em relação ao corpo físico vai se refletir no corpo espiritual. E nós vamos adentrar o plano espiritual com o corpo espiritual, com o perispírito mais ou menos saudável ou prejudicado, conforme aquilo que nós tenhamos feito de mal para o nosso próprio corpo, nos prejudicado de determinada forma. Como é então o treino para a morte? Como assim treino? É aí que nós vamos entrar no Cartas e Crônicas, que o Espírito Humberto de Campos vai nos dar algumas dicas de como nos prepararmos para a morte, começando pela renovação, pelo prato de cada dia, evitando o uso de álcool, fumo, drogas, etc., porque esses excessos, o excesso alimentar, por exemplo, vai fazer com que o nosso perispírito vá perdendo quantum energético e nós, enquanto seres encarnados, vamos perdendo o fluido de vida, aquele sopro de vida, nós vamos diminuindo o nosso tempo, mesmo que seja por fração de segundos, nós vamos diminuindo o nosso tempo. Todos nós encarna com um tempo pré-definido para fazer tudo aquilo que necessita nessa existência. Mas alguns de nós, e a maioria dos encarnados aqui na Terra, voltam para a pátria espiritual um pouco antes, se não muito antes, conforme a sua conduta em relação aos cuidados com o próprio corpo. E evitando o uso de álcool, fumo, drogas, essas coisas que vão, essas substâncias que vão nos tirando a saúde física. O sexo, preserve o equilíbrio emotivo. O equilíbrio emotivo é quando eu faço uso da energia sexual de forma respeitosa, respeitando o outro que está comigo e não indistintamente, de qualquer forma, e sem entender que eu estou me envolvendo afetivamente e me vinculando emocionalmente e psiquicamente àquela outra pessoa. Como está sendo a minha conduta em relação a ela? É para nossa reflexão. Ninguém julga aqui o que cada um decida viver, mas a doutrina espírita nos orienta a melhor forma de não sofrer, ou de pelo menos sofrer menos em relação àquilo que nós precisamos aprender. Não se deixe escravizar pelo dinheiro. É importante adquirirmos os meios financeiros para quitarmos as nossas dívidas, para vivermos uma vida material que nos proporcione os recursos necessários à nossa própria condição de vida e vivência familiar, enfim, não importa. Ninguém aqui está dizendo que é errado buscar dinheiro e ganhar dinheiro. Não é errado, não é feio ser rico, não é espiritualmente errado ser milionário.
A questão é como eu estou fazendo uso desse dinheiro e o que eu estou deixando de lado para buscar esse dinheiro. Eu estou desamparando os meus? Eu estou deixando de fazer a caridade moral ou material e vivenciar uma espiritualização? Se eu não estou deixando nada disso de lado, por que me preocupar? Eu vou continuar fazendo todo o bem possível e eu não sou, assim, um escravo do dinheiro. Eu posso ser um escravo do dinheiro sendo paupérrimo. Existem pessoas que não têm o suficiente para a sua subsistência, mas se escravizam em relação ao dinheiro. E o contrário também acontece. O que nós estamos querendo dizer aqui é que não é errado buscar a subsistência material, econômica, financeira através do ganho financeiro, do dinheiro. O que nós consideramos em relação à doutrina espírita equivocado é viver apenas aquela escravização, porque eu levanto pensando no dinheiro que eu preciso ganhar e eu deito preocupado com as contas que eu tenho que pagar. Isso é estar escravo do dinheiro. Não importa se eu ganho R$ 15 por mês ou se eu ganho 1 milhão. Eu posso ser, sim, um escravo do dinheiro conforme eu lide com isso, conforme emocionalmente eu me vincule a esse tipo de situação. Não se apegue demasiado aos laços afetivos. Esse apego demasiado é de achar que as pessoas são nossas, que os filhos são meus. Claro, a gente fala, eu tenho os meus filhos, mas eles não são só meus. Chega qualquer um perto, eu já fico com 5 olhos olhando já com raiva o que essa pessoa vai fazer, e depois na vida adulta eu quero que os filhos estejam sempre à minha volta, e depois quando eu estiver velhinha eu vou querer que os filhos não vivam as suas existências porque eu quero que estejam à minha volta. Não estamos falando de deixar de assistir àqueles que necessitam, e sobretudo os mais velhos, não é isso. Mas é aquele apego, achando que as pessoas são minhas e que devem obedecer aos meus mandos e desmandos e ser aquilo que eu desejo que elas sejam. Não, essa é uma conduta invasiva e desrespeitosa. E espiritualmente falando, nos tira as defesas do organismo. Se eu sou uma pessoa ciumenta, que eu não quero que o outro esteja em contato com outras pessoas, eu vou tirando as minhas defesas espirituais e abrindo brecha para entidades espirituais inferiores que se comprazem e se afinizam com esse sentimento do ciúme, se aproximarem de mim e ficarem me incutindo ideias, ou seja, dando ideias que eu já abrigo no meu íntimo. Eles não são malfeitores que me fazem pensar assim. São espíritos inferiores, assim como eu, imperfeitos, que se afinizam com as mesmas coisas que eu. Vão apenas potencializar o que eu já trago em mim. E isso vale para todos os outros sentimentos, não só para o ciúme. Ser humano não é posse. Ser humano é individualidade, como tal precisa ser respeitada nas suas experiências, nas suas necessidades de vivência. Quando eu coloco o outro como posse, eu me afasto cada vez mais de entender que se nem o meu corpo físico é minha posse, como o outro pode ser minha posse? Como assim nem meu corpo físico é minha posse? Não. Quando extinguir-se o fluido vital que permeia esse corpo, que é um fluido material proveniente do fluido cósmico, que vai nos nutrir enquanto matéria, quando chegar o momento de se extinguir, o espírito se desprende desse corpo, volta à pátria espiritual e esse corpo vai apodrecer. Então, nem mesmo o corpo físico nos pertence, que dirá as pessoas que conosco convivem. Na religião, viva de acordo com seus preceitos. Não importa se eu sou espírita, evangélico, católico, budista. Se eu sigo determinada religião, que eu vivencie na minha vida diária os preceitos ensinados nesta religião. Eu preciso entender que aquilo me faz bem. Se eu estou ali é porque me faz bem. Não pode ser uma vivência social apenas. Claro que nós socializamos com aqueles que vivem a mesma rotina espiritual que nós, religiosa que nós nos afeiçoamos às pessoas, nós fazemos amizade, nos vemos fora, mas viver apenas uma aparência de religião, aí está equivocado, porque nós não estamos vivendo, nós estamos vivendo apenas o lado material da religião quando nós vivemos apenas essa aparência. Viver os preceitos, e toda religião tem um preceito básico que é o amor.
Isso não tem. Eu posso não ter religião, inclusive, e viver este preceito básico. Ele é universal. O amor é universal. Faça o bem sempre que puder. Não importa a quem que apareça na nossa frente, se a oportunidade de fazer o bem se apresentou, façamos. Não pensemos nas consequências daquele bem, no que o outro vai fazer com aquela doação material, no que o outro vai fazer com aquele tempo que nós dispomos para ouvi-lo, se nos pediu um conselho e nós demos o conselho, não vamos pensar se ele vai seguir ou não. Vamos fazer a nossa parte, fazer o nosso bem para nós mesmos e para o próximo. Conserve o sorriso, não importa a nossa idade. O sorriso que vem de dentro, sincero, verdadeiro, é um reflexo da alma tranquila. Se nós nos fechamos para as situações da vida, nós vamos parando de sorrir. Se nós não conseguimos ver a alegria numa criança que tropeça, ri, levanta, se nós não conseguimos ver a alegria num idoso que mesmo acamado pega a nossa mão e tenta esboçar um sorriso, ou que brinca com alguma situação, se nós ainda não estamos conseguindo ver, se nós não estamos conseguindo ver alegria nisso, falta-nos algo de espiritualização. Falta-nos algo de uma compreensão maior da vida além túmulo. E estamos assim não sorrindo sinceramente, não experienciando com alegria as situações da vida, nós vamos nos afastando da ideia de continuidade da vida como algo bom e vamos nos apegando ao temor da morte, ao medo de morrer, ao medo de que as coisas aconteçam e a vida passe e acabou e eu não sou mais nada. Sou sim um espírito imortal e como tal preciso cuidar de mim mesmo também. Não só passar a vida cuidando dos outros sem pensar que eu mesmo preciso de cuidados espirituais, morais, materiais. Pensemos nisso também. Trabalhe sempre. Como nós dissemos lá, o céu não é um lugar de contemplação beatífica, não é um lugar estanque, como nos trouxe a obra, é um lugar de trabalho constante. Então, se nós trabalhamos, até mesmo os espíritos superiores trabalham ainda nos planos mais elevados, que dirá nós que ainda não aprendemos quase nada da vida, né? Vamos continuar trabalhando. Cumpra lealmente os seus deveres. Fazer o possível para que tudo aquilo com que nós nos comprometemos seja sanado. Se eu me comprometi em ajudar determinada pessoa, eu vou lá e vou fazer. Se eu me comprometi com a minha família, é a ela que eu tenho que auxiliar. Aliás, é o nosso primeiro objeto de auxílio. E não estou coisificando a família. Estou falando objeto num sentido de aspecto da vida. É o principal meio em que nós temos que auxiliar. Se todos na nossa família estão bem, beleza, vamos partir para a próxima. Eu não posso deixar alguém doente na minha família e ir ajudar o meu vizinho, que nem tem nada por vezes. Vamos pensar mais em como ser boas pessoas. Mas, claro, não vamos usar a família como desculpa para deixar de fazer o bem. Tudo na natureza e na vida precisa de um equilíbrio. Para nossa reflexão desta noite, o Espírito André Luiz vai dizer o seguinte: não basta crer na imortalidade da alma, mas inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Que pensemos no hoje como um presente dado por Deus. E imaginemos, se ainda não temos o conhecimento da vida espiritual, imaginemos a vida espiritual como uma continuidade da vida, porque é o que ela é. Vamos dar o nosso melhor hoje, para que o medo da morte não se avizinhe e que as nossas passagens e dos nossos entes queridos sejam tranquilas e, sobretudo, confiança na divindade. Muito obrigada a todos os irmãos por estarem conosco nesses momentos e que essas reflexões possam chegar a todos os corações que necessitam e que estejamos todos na paz do Divino Mestre.